20h45 em ponto, começando mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, minhas amigas corretoras de imóveis, ou mesmo você que está pensando em se tornar a mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos, grifa-se, pelo menos R$20 mil todo o santo mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é o poder do network. Vamos bater um papo. Vocês estão percebendo desde a live passada, quinta-feira passada, eu fiz mais uma mentoria Corretor 20K. A ideia é que a gente tem ali o projeto que a gente tem para trazer voz e face a todos vocês, meus colegas de profissão que atuam na corretagem imobiliária, para que vocês dividam os seus desafios, as suas dúvidas, as suas ansiedades, para que a gente reflita a respeito disso. E foi um papo super intimista e da mesma forma eu quero efetivamente convidá-los para mais uma dinâmica na mesma seara, em que eu vou literalmente recebê-los aqui na sala da minha casa. Então, até peço gentilmente para quem está se conectando aqui, deixa eu só aproveitar para dar boa noite. O Rodrigo está com a gente, Rodiqué, Olinto, Rubens. Boa noite, Rodrigo, Cauane, Elcio, enfim, todos estão se conectando e vierem a se conectar. Só dê um joinha para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque se tiver um pouco de eco é porque vocês efetivamente estão na sala da minha casa. Então sintam-se bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los aqui de uma maneira mais intimista, porque eu acho que assim a gente consegue se conectar melhor e de fato, efetivamente, o Olinto está aqui, a Rodiqueia, enfim, todos estão se conectando. Só confirem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se tem um pouco de eco, e se tiver, é só porque vocês estão literalmente na sala da minha casa. Live passada eu fiz na cozinha da minha casa, inclusive com a companhia maravilhosa da minha filhinha, da Manuela, e foi uma live com uma repercussão super bacana. Todo mundo gostou dessa nova roupagem mais intimista, então eu estou repetindo aqui com o maior carinho do mundo, porque efetivamente eu quero me conectar com todos vocês. Eu quero que vocês aqui estejam literalmente dentro da minha casa. Para quem está se conectando aqui, eu estou percebendo que são várias pessoas que estão se conectando. O tema da live de hoje, aliás, eu vou de novo tentar fixar aqui, peraí, eu já postei, é o poder do networking. Aliás, que história é essa, né, de networking? Não sei por que não está fixando. Rodrigo falou que está com um pouco de eco. Rodrigo, não vai ter muita saída, porque hoje eu escolhi o setup aqui da sala da minha casa, que você bem conhece, então não tem muito jeito. Se ficar muito ruim aí a posteriori, principalmente para o pessoal utilizar as gravações dessa live, aí com o maior prazer a gente muda, mas hoje eu estou testando aqui. Eu não estou conseguindo fixar. Se você puder, Rodrigo, colocar em letra maiúscula o tema da live, o poder do network, eu vou tentar fixar o seu comentário. Não sei porque o meu não está fixando hoje. Está aqui o Gabriel com a gente. Obrigado, Gabriel, pela companhia, aliás, pela assídua companhia. A Mariana também se conectou. Enfim, todos que estão se conectando vão se conectar ou vão assistir a posteriori essa live. Sejam bem-vindos. Mariana falou que está sem eco, então beleza, show. O tema da live de hoje é o poder do networking. Vamos começar pelo princípio, como diria o filósofo redundante. Afinal, olha lá, Rodrigo aqui, sempre prestativo, já postou, fixar comentário. Vamos ver se... Aí, consegui fixar o do Rodrigo. Show de bola, é o que importa, esse é o tema da live. Gabriel tá chegando aqui, não sei se assistiu live passada, acredito que não, perdeu uma live muito rica, Gabriel. Eu sei que você estava aí em viagem, então entendo 120% do teu contexto, mas live passada a gente teve um tom intimista, a participação de vários colegas ali de maneira super espontânea, e é por isso que eu estou replicando isso. Estou fazendo alguns testes, inclusive, estamos divulgando super pouco as lives. A gente quer efetivamente sentir o engajamento aqui do pessoal. Nielson aqui, bacana também, já colocando, Mariana também, obrigado pelo carinho, já estão super conectados. Mas olha só, Gabriel, live passada eu fiz uma live da cozinha da minha casa com a Manuela do meu lado, e foi super bacana porque gerou uma conexão mais intimista com quem acompanhou, e é o que eu estou propondo hoje. Hoje vocês estão aqui na sala da minha casa, que também o Gabriel conhece, já esteve aqui com a gente conversando de negócio, conversando da vida.
Mas vamos lá, pessoal. Afinal, o que é networking, né? E por que isso é forte? O que é que tem por trás dessa palavrinha, né? Transladada aqui do inglês para o nosso cotidiano, mas que significa muito, especialmente quando a gente está querendo falar de resultado. É isso mesmo, pessoal. Inclusive a própria palavra, né? Se a gente for esmiuçar ali a partir do inglês, net significa rede e working relacionado a trabalho. Então seria uma rede de conexões ou rede de contatos. E a palavra sugere esse viés profissional. Eu já tomo a liberdade de corrigir esse pecado. Por quê? Porque, obviamente, se a gente quer produzir resultado, a gente vai levar para esse lado do profissional. A gente está falando da corretagem imobiliária aqui nesse nosso canal do consultor imóvel Moeda Forte. Mas é óbvio, pessoal, que as conexões não podem e não devem e não irão acontecer só em âmbito ou em contexto profissional. Se você não tiver consciência do que significa efetivamente você se conectar com as pessoas, você não vai construir uma rede de relacionamentos que possa te proporcionar ou te impulsionar a resultados extraordinários e recorrentes, porque é fundamental, e é isso que eu quero compartilhar com vocês no início dessa live, que vocês entendam o que afinal é uma conexão. Conexão imóvel Moeda Forte, né, ou o verbo conectar, são muito caros, muito ricos, muito importantes para esse nosso contexto aqui online, porque sem sombra de dúvidas é o que dá lastro, é o que vai dar base para que vocês consigam construir essa rede de contatos, que é o tal do networking, tá certo? Vocês precisam saber se conectar com as pessoas. E só saber significa que amanhã vocês vão se tornar exímios construtores de networking? É claro que não. É importantíssimo que isso se dê da maneira correta. E essa discussão que eu quero puxar com vocês logo no início. Então, networking, para ficar claro, é uma rede de contatos que vocês devem construir e que vai dar lastro para as relações profissionais e pessoais. Tá certo? Não é só profissional. É pessoal também, e essa conexão mais intimista, com alguma questão mais pessoal das pessoas, ela tende inclusive a ser mais forte do que pura e simplesmente as conexões profissionais, aquelas que de certa forma você direciona ou conduz ou estabelece com o intuito de ter alguma contrapartida de resultado, dado o seu interesse e assim por diante. Mas vamos lá. Conexão, portanto, que é a palavrinha-chave aí que eu quero revisitar com todos vocês, nada mais quem é participante aqui, como o Gabriel que está dizendo que se reconectou aqui com a gente nessa live, está aqui o Dieguinho Sartorelli, Dona Isabel, enfim, conexão é uma palavrinha muito chave para todo o nosso conteúdo, pelo seguinte, é através de uma conexão efetivamente genuína que vocês vão conseguir num processo de vendas, como eu abordo de maneira didática aqui no consultor imóvel Moeda Forte, por exemplo, desempenhar a função mais importante de um corretor de imóvel. Então, eu vou recapitular só para ficar bem claro. É através e tão somente conjugando o verbo conectar que vocês vão conseguir desempenhar o maior, o mais importante papel de um corretor de imóveis. Que é o que, pessoal? Entender as necessidades dos seus clientes e vender benefícios. Você só vai entender as necessidades dos seus clientes se você tiver capacidade de se conectar com essa pessoa. Então vamos entender um pouco mais a fundo essa história de se conectar. Se conectar com as pessoas, pessoal, efetivamente significa aquilo que eu bato tanto, e a repetição é a mãe do aprendizado, é por isso que eu sou repetitivo com o maior prazer do mundo aqui nessa nossa trajetória de conteúdo. Se conectar com as pessoas, pessoal, é você ter essa obsessão de entender quais são as reais necessidades da pessoa. Por que é que ela está se relacionando com você em determinado contexto? Se é no atendimento para venda ou para locação de um imóvel, por que é que essa pessoa está procurando um imóvel?
O que é que está por trás? Ela quer expandir o negócio dela, ela está procurando renda investindo em imóvel, ela quer investir para simplesmente especular com o valor, ou ela quer efetivamente realizar o sonho da moradia, quer mudar de bairro. O que é que está por trás do seu contexto de início de relação com aquela pessoa? São as necessidades dela, os anseios, os sonhos, são coisas muito fortes e que vocês precisam desenvolver a habilidade de descobrir, de identificar. E basicamente, pessoal, de maneira muito simplista, vocês precisam ser bons entrevistadores. Então, se vocês querem aprender efetivamente a se conectar com as pessoas, vocês precisam ter em mente, pessoal, que vocês têm 2 ouvidos, 2 orelhas e apenas uma boca. Então, o que o Diego faz aqui ao longo das lives, mesmo quando ele recebe convidados, quer falar. Tudo isso eu não levo efetivamente para o meu dia a dia, pessoal. Porque no meu dia a dia eu preciso efetivamente me conectar com as pessoas. E para que eu possa me conectar, eu preciso entender a pessoa. Eu preciso escutar a pessoa. Então, uma característica de pessoas que realmente conseguem estabelecer um bom networking é a capacidade de serem bons ouvintes. Pessoas que entendem esse déficit quantitativo, a boca é uma só, a orelha, os ouvidos são 2, você precisa escutar as pessoas. Escutando e fomentando de maneira inteligente as perguntas, né? Para identificar aquilo que move a pessoa para aquele contexto, seja ele qual for, é que você vai efetivamente mapear as suas necessidades. E a partir dali, pessoal, vocês precisam sim ter a habilidade de direcionar a energia que vocês vão empregar naquele relacionamento, naquele atendimento, não importa. Vocês precisam direcionar essa energia para aquilo que realmente vai entregar valor para a pessoa. É isso, pessoal. Está aqui o Mariano me elogiando, eu fico lisonjeado, Mariano, né? Falando que não. Mas assim, é muito simples, eu tenho isso por predisposição e eu desenvolvi essa habilidade e lapidei essa habilidade ao longo do tempo de escutar as pessoas. Quando você se abre para as pessoas e você não quer estabelecer um diálogo unilateral, que só você fala, por mais que você esteja ensaiado com algum script, seja lá qual for o seu contexto, quando você se abre para as pessoas, você entende as pessoas. E entender as pessoas, aquilo que move as pessoas é chave. Mariana está falando que é importante você ter disposição, você dar atenção e você saber se apresentar. Tudo é chave, mas o ponto-chave desse início de live, que é importante que vocês tenham, talvez como regra de ouro para estabelecer uma conexão, é ouvir as pessoas. Eu cansei de ver, pessoal, inúmeros atendimentos mal sucedidos, mal conduzidos, por falta dessa perspectiva estratégica de que você tem que escutar as pessoas. Eu adorei esses dias fazer uma reunião, citei na live passada e vou voltar a citar aqui, só dando uma boa noite para o Luciano Diniz aqui, obrigado pela companhia recorrente. Eu participei de uma reunião assim, mas foi fantástica. E olha que engraçado, eu achei a reunião fantástica porque eu não precisei falar. E é porque eu não sei me apresentar, porque eu não tenho o que falar, é óbvio que a gente se adequa. Mas, pessoal, a pessoa estava muito preparada para brifar efetivamente o que ela procura, quais são as necessidades dela. Então foi uma delícia, eu me pus a escutar e só fui tomando nota. E a pessoa é preparada, aliás, ele é um diretor de novos negócios, portanto ele sabe exatamente como brifar alguém em relação às suas necessidades, mas foi a coisa mais linda, mais didática, cristalina que eu tive nos últimos meses. Listou tudo aquilo que ele precisa com detalhes e isso naturalmente me faz ser assertivo na resposta. Então, pessoal, esse é o ponto-chave. Eu vou pegar aqui a participação de vocês, vocês são sempre carinhosos,
se interessar verdadeiramente pela pessoa. A Mariana está certíssima. Hoje eu li uma matéria, o Rodrigo está aqui, que falava sobre a aplicação deste expediente aos nossos filhos para melhorar o relacionamento familiar. Rodrigo, olha que bacana isso que você está falando, né? De extrapolar essa questão de ser um bom ouvinte, de entender as necessidades da pessoa, seja um filho, um cliente, qualquer pessoa. É muito chave. Sem sombra de dúvidas, isso se aplica a diferentes contextos, diferentes matizes da sua vida. E o Tiziano está aqui sempre falando que nós somos queridos. Você que é um grande querido, me emocionaram outro dia com uma foto de amigos em comum. Fiquei muito feliz, gratidão. É o Lico e o Cofrinho, eu chamo, o Cristiano. Aliás, eu descobri que o Cristiano tem o sobrenome Camargo e o apelido é Cofrinho. Eu falei, pronto, encontrei meu primo rico. Tamo junto e misturado. Juliano, que saudades de você, meu amigo. Juliano aqui, que também já deu depoimentos super bacanas e espontâneos a respeito aqui da trajetória de conteúdo. A Mariana está falando que o Lico e o Cristiano estão com um empreendimento muito bacana em Cesário. Show de bola. Aliás, quem é daqui de Boituva e região que não conhece o Village Manacá, já guarda esse nome e comece a se preparar, que pensem num produto show de bola, com gente séria por trás, entregue com muita qualidade, com diferenciais. Em breve vocês vão conhecer um pouco mais ainda, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. Mas olha só, pessoal, o Rodrigo extrapolou essa questão da conexão. Ela é muito chave para que vocês consigam começar a construir esse networking. E aí eu preciso fazer um parêntese muito pessoal, tá? E vocês estão aqui na sala da minha casa, não esperem nada menos do que tudo aquilo que eu posso entregar, transbordar com todo o carinho e generosidade do mundo, porque vocês são convidados de honra. Como eu disse, a gente está fazendo vários testes aqui de baixa divulgação aqui nos canais, para que efetivamente se conectem as pessoas que ou vão receber ou têm muito apreço pelo conteúdo que a gente publica. Então, com o máximo de carinho e em contrapartida, eu ofereço para vocês tudo aquilo que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance nesse momento aqui na minha sala é contar para vocês alguns parênteses pessoais. Alguma lá, a Angélica já conhece o Village Manacá. Quem não conhece, fica aqui o convite, que tem Cesário Lange, uma localização excepcional, de fácil acesso, pela Castelo Branco. Cesário é uma cidade super charmosa, pequena, acolhedora e com tudo aquilo que você precisa para usufruir ali os finais de semana, veraneio, enfim, ou até para residir, tá certo? A gente está a pouco mais de 1 hora de São Paulo. Cesário Lange é muito chave aqui na nossa região. Mas olha só, qual é o parêntese, qual é o transbordo aqui do pessoal que eu quero apresentar para vocês, tá certo? Eu já falei em diversas ocasiões, eu acho que eu não fui nem um pouco demagogo, ou seja, eu falei com o coração, que provavelmente o maior ativo que eu acumulei, foi a capacidade de se conectar com as pessoas, é o meu networking. Mas sem sombra, hoje eu fui elogiado por um grande empresário da nossa região, uma pessoa super realizadora, ousada, visionária, e ela falou exatamente isso. Eu senti que foi genuíno e eu fiquei lisonjeado, obviamente, que ele falou: cara, você tem um networking extraordinário. E eu realmente acredito nisso, eu realmente tenho certeza de que eu tenho esse networking. Então, como eu disse, eu já falei em várias ocasiões que esse provavelmente é o meu principal ativo. Então, Diego nos deu uma dica objetiva, prática, para a gente conseguir desenvolver esse tal de networking. A dica mais profunda que eu posso dar é essa: vocês precisam saber se conectar com as pessoas. Mas para que vocês efetivamente consigam se conectar com as pessoas, não é só ter um script, um enredo de entrevista e procurar a tal da necessidade das pessoas. Não. Vocês precisam efetivamente serem verdadeiros. Isso é muito chave, pessoal, porque se vocês forem procurar, jogar na internet como é que vocês desenvolvem networking, as dicas práticas que lá estão, como da maioria dos autores, vão te remeter para uma estratégia especialmente voltada para o profissional, com interesse, às vezes com script. E eu sou diametralmente oposto a isso, para que vocês, de novo, por isso que eu fiz o parênteses pessoal,
Se eu sou hoje reconhecido como uma pessoa que tem um networking extraordinário, e sem falsa modéstia, eu tenho um networking extraordinário, eu consigo, no mercado imobiliário, com uma ou duas ligações, acessar qualquer tipo de player. Mas por que eu consigo isso? Porque eu sou essencialmente verdadeiro. E essencialmente verdadeiro, eu já me descobri uma pessoa voltada a servir, voltada a entender a necessidade da pessoa e, dentro do possível, principalmente ser acionado, entregar aquilo que a pessoa enxerga como valor. Então a Mariana sabe disso, o Mariano sabe disso, o Rodrigo sabe disso. Quem me conhece na esfera pessoal sabe que eu sou um cara, sendo transparente, muito tomado, assim, com um exagero de assuntos para lidar. Mas se tem uma coisa que me para automaticamente, não importa qual é o meu contexto, é uma conexão com alguma pessoa, é um pedido de ajuda, é uma pergunta, uma dúvida, uma dica, um conselho. Eu vou dar um exemplo, olha só, mais um exemplo super pessoal. Anteontem ou ontem, um dono de um restaurante, eu vou evitar citar nomes aqui por motivos óbvios, mas um dono de um restaurante me ligou. Pense, eu sou do mercado imobiliário, um dono de um restaurante me ligou. Aliás, ele mandou uma mensagem, ele falou: Diego, agora que você puder, me dá um toque, porque eu queria um conselho teu. Putz, ele apertou o botão, né? O botão da minha atenção. Pediu um conselho, uma atenção minha, uma ajuda minha. Eu tenho essa predisposição genuína porque isso faz parte do meu jeito de ser, certo? E eu me voltei naturalmente. Na hora eu respondi para ele, mandei uma mensagem, e não só mandei uma mensagem, mas liguei para ele, eu atendi a ligação, agora não lembro quem tomou a iniciativa, e fiquei pelo menos 1 hora ao telefone com essa pessoa. E não acho que a Mariana está falando que está pronto para ajudar, acha bacana eu parar minha vida 1 hora e ficar dando atenção às vezes para um assunto absolutamente alheio à minha realidade, aos nossos interesses, assim por diante. Mas eu sou assim, pessoal, porque faz parte do meu ser. Então, quem tem isso como característica e, portanto, está respeitando a sua forma de ser, vai ter uma vantagem competitiva, porque Darwin está agindo o tempo inteiro. O universo está posto, a realidade está posta, o dia a dia, a dinâmica profissional está posta. Mas assim, vão se destacar pessoas que têm determinadas características. E essa é uma característica, se você não tem, dá para desenvolver, mas eu só recomendo que você desenvolva se isso realmente responder ao seu coração, se isso estiver de encontro com aquilo que faz sentido para você. E por que eu acabei desenvolvendo isso? Pode ser inato, eu não sei, mas eu acho que eu desenvolvi muito. É uma tese minha, nunca validei isso, obviamente, mas eu acho que eu desenvolvi isso muito porque eu sou o subproduto das pessoas que me enxergaram. Então é muito automático para mim enxergar as pessoas em contrapartida. Então, se eu sou o que eu sou, pessoal, tem um quê de mérito meu, tem um quê de esforço meu, tem um quê enorme de generosidade divina, mas também tem um quê enorme de pessoas, da generosidade de pessoas que simplesmente me enxergaram, independente da assimetria, às vezes socioeconômica, que nos separava. E isso é impressionante, sabe? Eu não falo isso por vaidade, eu falo isso para relatar um fato que tem a ver com o tema dessa live, que é networking. As pessoas reputam a mim. Anteontem estava fazendo uma reunião com um cara muito importante aqui, enfim, já foi secretário de diferentes pastas em Sorocaba, hoje está numa posição muito importante numa secretaria do Estado de São Paulo. Então é uma pessoa bastante influente, bastante visionária, e ele me elogiou no meio de reunião. Ele falou assim: mas Diego, você tem uma visibilidade, você tem uma capacidade de se conectar com as pessoas, que é o mesmo elogio que eu recebi hoje desse empresário. Mas eu, de novo, não estou aqui por longe de vaidade ou para contar aqui os meus méritos pessoais.
Eu estou aqui para compartilhar com vocês a importância disso tudo, tá certo? Então, ser genuíno, ser verdadeiro e tentar acionar essa chama, essa fagulha de querer servir genuinamente as pessoas, não por interesse, mas por generosidade, por carinho, por amor ao próximo, ou em contrapartida automática em relação ao universo, porque você assim foi recebido. Não importa, aquilo que vai te direcionar para essa habilidade é importante que vocês saibam desenvolver. A Mariana citou aqui a questão de nunca fechar portas, ela tem muita razão. Então olha só os ingredientes que eu estou dando: seja verdadeiro, aprenda a se conectar com as pessoas, se conectar e entender as pessoas, tá? Não é, eu vou acionar A, B, C, D para ter o contato da pessoa, não, é se conectar. Eu uso muito no meu dia a dia, pessoal, essa questão das conexões, de acessar de pedir a ponte e tal, isso tudo é muito importante, mas em determinado momento é você que vai estar ali naquele rio, você precisa saber navegar. Como é que você navega? Como é que você se torna uma pessoa interessante sem ser interesseiro? E a Mariana bateu numa questão muito importante aqui, que eu vou compartilhar com vocês também a título pessoal aqui, de intimidade. Quando é que eu entendi essa questão de nunca fechar as portas, tá? Porque o mundo dá voltas. Eu estava num contexto de uma empresa e tinha um colega meu, um contemporâneo, fazia parte do mesmo programa, e ele saiu da empresa. E ele tinha várias críticas em relação ao contexto, a relação que ele desenvolveu com a empresa, mas ele saiu de uma forma tão cordial, tão inteligente, que me suscitou curiosidade, porque eu falei, cara, mas se você tem isso tudo para botar para fora, por que é que você não põe? E ele me respondeu de uma maneira, e eu aprendi com um menino mais novo que eu, faz bastante tempo, mas eu aprendi com um menino mais novo que eu, lá da terra do Tiziano, da Bahia. Aliás, eu acho que a Bahia e o Ceará, sem demagogia nenhuma, já brinquei com a Mariana, ela sabe disso, que eu queria fazer as minhas filhas, os meus filhos na Bahia ou no Ceará, porque pense num material humano de primeira qualidade. Eu não sei explicar por que, se a linhagem hereditária ou se é um contexto, água de coco, não importa. Eu sei que tem muita gente inteligente na Bahia. Esse menino me deu essa lição, dizendo o seguinte, falou, Diego, a minha mãe me ensinou a nunca fechar as portas. Isso significa que você precisa ser falso? Isso significa que você precisa omitir a verdade? É óbvio que não. Mas principalmente quando você entender que as suas palavras podem fechar as portas, vocês vão lembrar dessa live. E vocês vão falar assim, eu não vou para esse caminho. Nunca fechem as portas. O mundo é muito pequeno, pessoal. Eu já vi isso acontecer em relação a mim, porque eu já vi muitas pessoas serem generosas e escancararem as portas para mim, mas eu já vi pessoas fecharem as portas para mim, assim como vocês já viram os dois cenários, também eu tenho certeza. Mas é impressionante como o universo conspira a favor das pessoas que têm a porta batida no seu nariz. O universo, o mundo é desse tamanho, é uma ervilha, como o Rodrigo colocou aqui, e ele dá a volta muito rápido. Então, nunca subestime alguém, nunca feche a porta, pelo contrário, se conecte com a pessoa, respeite qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a faixa, a ocupação dela, a faixa de renda, o segmento socioeconômico, nunca. Entendam isso, pessoal. Mas isso não pode ser uma estratégia deliberada, isso tem que partir do seu coração. Não é porque você escutou na live do Diego. Aliás, escutou na live do Diego, aperta o botão no seu coração e transborda isso efetivamente. Porque isso é se conectar com as pessoas notam isso. As pessoas, principalmente as mais importantes, as que prosperaram, as que são interessantes do ponto de vista de conexão, elas têm um radar ultrassensível para pessoas interesseiras e articulosas, pessoas que estão ali, sabe, agindo única e exclusivamente de maneira estratégica para colher algum benefício. As pessoas têm um radar para isso, um sonar para isso. Então, se você não for verdadeiro, se você não souber se conectar com as pessoas de diferentes níveis, inclusive, as pessoas notam isso.
E em contrapartida elas notam também aquelas que são verdadeiramente altruístas, né, e fraternas e respeitam ao próximo. Mas olha só, pessoal, eu não poderia fazer uma live dessa sem também endereçar os devidos créditos às pessoas que transformaram a minha vida por me enxergarem com generosidade e me passarem algum tipo de conhecimento, tá? E aí talvez seja um lugar comum aqui das lives para quem já me acompanha com assiduidade, mas eu não tenho o menor problema, porque foi um momento tão rico da minha vida, que sempre que eu puder eu vou transbordar em contrapartida para o universo. Mas eu estou falando do Programa de Formação e Desenvolvimento de Novos Executivos da Método Engenharia, conduzido pelo saudoso professor Kleber Aquino, que era professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, mas era também um professor convidado da Universidade da Pensilvânia, da Wharton School, que é uma das mais importantes escolas de negócio do mundo, cearense, Tiziano, por isso que eu teci elogios verdadeiros sobre a Bahia e o Ceará. Mariana, hoje mesmo participei de uma reunião sobre um empreendimento importante aqui em Boituva, indiquei uma agência que trabalhou comigo e sei que vai ajudar esse empreendedor. Tudo isso, pessoal, é empatia, é entender as necessidades dos outros. Mariana entendeu a necessidade de um empreendedor em relação a uma agência mais profissional para ajudar num planejamento estratégico de posicionamento comercial e fez essa ponte. Fazer a ponte, unir esses interesses, mas de maneira altruísta, né? Quando a gente une aqui na corretagem imobiliária, a gente tem o interesse da intermediação, da corretagem, da comissão, e isso às vezes causa uma confusão tremenda. Mas quando você faz isso na vida, sem ter nenhum interesse, pessoal, isso é muito forte. Mas olha só, como eu vinha falando, eu tenho que endereçar os devidos e merecidos créditos às pessoas que transformaram a minha vida, porque efetivamente me enxergaram como ser humano, independente do contexto da minha vida. E eu vou tentar encontrar aqui, porque eu estou com vários programas, aliás a Mariana respondeu boa parte deles e eu consegui encontrar, mas o professor Kleber Aquino, ele tinha uma perspicácia de entender, e eu comecei inclusive toda a minha trajetória aqui online, citando saudosamente o professor Kleber Aquino, que ele dizia que todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos dada a sua biografia, mas para que você possa acessar essa biografia ou essa biblioteca, você precisa saber se conectar com as pessoas. E eu vou achar que é um módulo em que o professor estimulava muito que nós interagíssemos com pessoas proeminentes do cenário nacional, tanto do empresariado, quanto do executivo ou de diferentes segmentos, para que nós desenvolvêssemos essa habilidade. E eu já vou achar aqui, porque é tanta coisa. Aliás, eu peguei uma de julho, olha só quanto tempo faz, julho de 2006. Vamos achar aqui um módulo em que o professor reforça, porque ele tinha esse cacuete de explicar. Aqui, pronto, achei uma aqui. Ele explicava os objetivos de cada módulo, justificava e assim por diante. Vamos ver o que a Mariana está falando aqui. Mariana não para, hoje eu estou feliz, tomei a vacina Pfizer. Parabéns, Mariana. É isso aí, a maioria está vacinado. Quem não está vacinado precisa se vacinar, especialmente quanto à incapacidade de desenvolver networking. Mas vamos lá. Aliás, quem não se vacinou ainda, pessoal, pelo amor de Deus, vamos nos vacinar, vamos nos debruçar lá. Tomei a primeira dose, graças a Deus. Pô, que bacana, Tiziano. Tô muito feliz com essa dinâmica aí, né? A ciência tá aqui se prestando mais uma vez a nos socorrer em relação a essa crise sanitária. Então eu tomei a Janssen esses dias, a Mariana tomou hoje Pfizer, independente da vacina. De coração, você chegou lá, tem gente que está voltando para o final da fila para achar um outro laboratório. Não é por aí, pessoal. O importante é vocês se vacinarem, porque essa imunização, ainda que seja em relação a um grau mais delicado da doença, é fundamental também para evitar a circulação dela e, portanto, a sua evolução, a sua mutação. Então, todo mundo se vacinando, essa é a frase da Mariana,
Eu só não quero perder a conexão aqui, quero deixar super registrado esse meu carinhoso endereçamento de gratidão ao professor Kleber Aquino, porque o bichinho falava o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o objetivo e a justificativa de um módulo que chamava Entrevistas do Mês, certo? Entrevistas do Mês. Objetivo, palavras datilografadas. Olha que delícia. O professor Kleber já tinha computador há muito tempo, mas ele datilografava pessoalmente os programas aqui, o planejamento dos programas. Objetivo da entrevista do mês: proporcionar ao estagiário a oportunidade de ele aprender a desenvolver suas potencialidades mediante interações com pessoas que tenham algo a transmitir. A entrevista, quando bem feita, ancorada numa pauta proveitosa, perguntas bem formuladas, contribui na desinibição do participante e ajuda na construção de relacionamentos úteis à vida profissional e social, principalmente a empresa, a método nessa fase de crescimento e desenvolvimento. Nenhuma empresa a partir de um certo porte sobrevive isoladamente. O mesmo acontece com as pessoas. Aprender conversando de maneira criteriosa, profissional, vem a ser um rico e motivador exercício intelectual. No mundo competitivo atual, no século do conhecimento da informação, não se pode perder tempo com quem não aprendemos. Além do mais, dialogar construtivamente é um hábito inserido nas grandes capitais. A história oral se inspira muito nesse método. Professor matava pau e mostrava o porrete. Justificativa: impossível se ocupar posições de relevância, vivenciar espaços sofisticados, se a pessoa não tem desenvoltura de conversar, trocar ideias, aprender com terceiros. Cada ser humano é uma biblioteca ambulante, uma fonte inesgotável de ensinamentos, considerando a biografia de cada um. Está aqui praticamente ipsis literis a famosa citação que eu fazia ao saudoso professor Kleber Aquino. Vamos pegar esse trechinho aqui para encerrar a nossa live, como prometi, não quero passar de 40 minutos, mas vamos entender o que esse saudoso professor propôs para os estagiários da Método de Engenharia naquela ocasião. Por exemplo, nesse módulo, mas vários outros módulos eram complementares. Vamos pegar algumas dicas aqui chaves e vamos encerrar essa live. Eu espero ter contribuído humildemente com experiências pessoais para que vocês possam procurar desenvolver esse tipo de habilidade, que é de se relacionar com as pessoas, de aprender com as pessoas, de se conectar com as pessoas. O verbo aqui é conectar. O professor Kleber não estava com esse vocabulário, um vocabulário super bem escrito, bem elaborado, mas talvez eu sintetizasse tudo isso aqui com conectar. Esse é o verbo que vocês precisam aprender a conjugar. Mas vou pegar dicas aqui objetivas e práticas dessa descrição do professor. Então, assim, vocês se relacionando com as pessoas, especialmente aquelas que têm algo a transmitir, né? Vocês, sem sombra de dúvida, vão aprender e vão desenvolver suas potencialidades. Então, uma dica muito chave que eu dou aqui para quem quer usufruir do poder do networking é procurem estabelecer conexão com pessoas que efetivamente têm algo a transmitir. Quer dizer que você vai maltratar alguma pessoa que você não enquadrou nesse perfil? É claro que não, em oposto. Você tem que ter esse lado fraterno e humano super sensível, super desenvolvido. Mas para desenvolvimento networking com expectativa de contrapartida, de resultado profissional, quanto mais vocês tentarem acessar pessoas que efetivamente podem contribuir com o seu aprendizado, com a sua desenvoltura, com o seu desenvolvimento, é chave. Então tem aquela máxima que diz: se você é a média das 5 pessoas com você mais convive, você quer, então, portanto, e tem que procurar conviver com pessoas melhores do que você, pessoas que efetivamente têm a te contribuir. Aí uma entrevista bem feita, ancorada numa pauta proveitosa, perguntas bem formuladas, contribui para a desinibição do estagiário, do participante do programa. Isso é a conexão, pessoal. Essa é uma outra forma de colocar aquilo que eu sempre cito para vocês.
saibam produzir perguntas inteligentes. E as perguntas inteligentes são simples, por incrível que pareça, mas são sempre direcionadas a entender a pessoa, a entender as necessidades das pessoas, as motivações, aquilo que está deixando ela ali ansiosa ou ansiando determinada situação. Entenda isso, tenha essa preocupação estratégica. Como? Fazendo perguntas inteligentes. Olha só, live retrasada, eu fiz uma live bem mais técnica, explicando como é que você consegue controlar a ansiedade do seu cliente em relação a preço. E eu dei pelo menos 15 perguntas que vocês podem e devem fazer para o cliente para contornar a pergunta dele. Mas qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Essas 15 perguntas encerram isso que eu estou falando. Óbvio que não são só elas, você pode trazer pelo menos mais centenas. Mas ali são 15 perguntas-chave para que você identifique, no contexto da corretagem imobiliária, as necessidades do seu cliente. Saber fazer pergunta. Procurar se conectar com pessoas que vão te ensinar e saber fazer perguntas. Aí ele cita uma questão muito importante, vocês aprenderem a se desinibir. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, uma verdadeira trava de se relacionar com as pessoas, de interagir com o outro ser humano. Isso tem vários grilhões aí de socialização que justificam a dinâmica escolar, né, do nosso sistema educacional, a dinâmica familiar, às vezes muito atravancada, intergeracional, os pais que não sabem conversar, interagir, dialogar, instrumentalizar os seus filhos, assim por diante. Mas independente da causa, vocês precisam combater. Se vocês têm isso, eu tive, eu falo com maior tranquilidade aqui, eu não tinha desenvoltura, eu era aquele cara que fugia, por exemplo, de apresentação dos trabalhos escolares, assim por diante, e paradoxalmente eu era um menino que ia muito bem, sempre fui muito bem na dinâmica educacional. Então existia uma expectativa muito grande em relação à minha performance nesse contexto, e eu era um cara que fugia por conta dessas dificuldades que não são só suas. Então saiba disso, a dificuldade que às vezes você tem de interagir com uma outra pessoa, de fazer as perguntas que você quer, é comum. Combata isso. Como? Dá uma outra live, mas basicamente, pessoal, se preparando um pouco, a preparação te impulsiona a ação. Quanto mais você estiver preparado, mais você vai ter confiança de agir. Então o que eu quero dizer, vou fazer uma reunião com uma pessoa importante. Se você puder, se prepara. Se você não tiver essa desenvoltura ali espontânea, se prepara um pouco, estuda os assuntos de interesse da pessoa, os assuntos da pauta da reunião, não importa. Vá preparado para que você consiga formular perguntas inteligentes que te tragam essa contrapartida de confiança. Mas aprenda a se desinibir em relação a isso, certo? Eu aprendi, por exemplo, na dinâmica mais crucial, vou fazer uma apresentação em público, vou fazer uma palestra, um seminário, né? São palavras que já causam calafrio em muitos dos que estão aqui com a gente, que vão assistir esta live. A melhor forma de você enfrentar esses medos comuns aí a todas as pessoas é se preparando. Da mesma forma, você pode e deve se preparar para as interações sociais, para que você comece a se desinibir com as pessoas. Tá certo? Olha quanta riqueza tem aqui num parágrafo do professor. Se conecte com pessoas que realmente têm a acrescentar para a tua vida. Aprenda a formular perguntas inteligentes, porque a pergunta é o que move o mundo, move o diálogo, a interação. E aprenda a se desinibir se preparando. Essa é a dica que eu dou para vocês. Aí o que ele diz aqui? Impossível desenvoltura, as pessoas são uma fonte inesgotável. Show de bola, é isso aí, as pessoas são isso mesmo, uma fonte inesgotável de ensinamento dada a sua biografia. Aí, pessoal, eu poderia enveredar essa discussão, né, essa história de você ter uma capacidade de desenvolver networking e usufruir do poder que ele tem, por exemplo, ajudando vocês a identificarem um pouco mais daquilo que vocês efetivamente são. Isso volta para o início da live, porque de fato eu acho que é o chefe, é o carro-chefe. Então vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de aprender com outras pessoas. Meu Deus, se você desenvolver essa habilidade, se você descobrir isso intrínseco a você, essa questão do networking é consequência. Eu sou assim, pessoal. Eu acho que eu diria muito que o
o grande aprendizado, ou o que está realmente por trás desse diferencial que diuturnamente, todo santo dia as pessoas elogiam em mim. Pô, Diego, você tem muito contato, você tem muito network. É porque eu aprendi essa dinâmica nessa perspectiva do professor Kleber, de que eu posso aprender com as pessoas. E eu aprendendo com as pessoas, eu descubro o que elas querem. E o que elas querem, eu posso entregar efetivamente com estratégia, e isso se chama proposta de valor. Então, quando eu escuto, por exemplo, um diretor de novos negócios me brifando de cabo a rabo do tipo de terreno que ele precisa ter para desenvolver a sua expansão, eu sei exatamente o que eu preciso entregar para ele. Mas se eu não pego alguém tão preparado, eu tenho que saber formular as perguntas para que eu me conecte com ele, com as suas necessidades e seja absolutamente eficaz. Eu entregue aquilo que ele precisa. Esse é um grande atalho da sua vida profissional. Você entender as pessoas e você entregar efetivamente aquilo que elas precisam. Proposta de valor. As pessoas não querem informação, as pessoas não querem piada, as pessoas não querem saber do tempo, as pessoas não querem efetivamente saber da sua posição política. As pessoas têm as suas demandas, os seus anseios, os seus sonhos, as suas necessidades, as suas dores. Quanto mais você conseguir acessar isso, mais você vai se conectar com as pessoas. E se conectando com as pessoas, você cria essa tal de networking, essa rede de relacionamento que é impressionantemente forte para te empurrar para a prosperidade, para o resultado. Todo santo dia eu usufruo da rede de relacionamentos que eu construí na minha vida. E tem um ensinamento básico que eu estou replicando com vocês, que é de se conectar com todas as pessoas. Meus queridos amigos, companheiros, fico feliz aqui que alguns já se manifestaram gostando do conteúdo, são suspeitos, mas eu fico ainda mais feliz. Sabe o que eu acho muito legal? Já falei isso em outras ocasiões, isso vale para hoje também. É engraçado, mas não é surpresa, que as pessoas que mais acompanham o conteúdo, especialmente esse conteúdo de hoje, esse conteúdo super pouco divulgado, embora seja recorrente, ele é pouco divulgado, isso é de propósito. Numa nova dinâmica, então a gente está num teste aqui mais intimista, contando causos, vida real, como se eu estivesse conversando com meu irmão mais novo que não existe. O Rodrigo, que é meu irmão mais velho, que está aqui comigo, ele sabe que eu não tenho irmão mais novo, eu gostaria de ter. E às vezes eu me aproprio de vários amigos e colegas, pessoas que se conectam comigo para exercer essa função de irmão mais velho que ele também exerceu em relação a mim. Mas é impressionante como as pessoas que aqui estão são as que eu olho de fora que menos precisam. E não é à toa que são as que mais procuram. Porque se elas passam a sensação de que menos precisam, é porque elas têm desenvolvido aquilo. E se elas têm desenvolvido, é porque elas procuram. É um paradoxo aí, dá uma bela reflexão filosófica. Porque, efetivamente, pessoal, você só vai se diferenciar em determinado assunto, seja ele qual for, se você realmente for atrás, se você procurar com prazer, com vontade, aprender em relação àquilo. Então, poxa, aquilo que eu falo de vendas, na imersão Corretor 20K, macetes, dicas, tento tornar didático, teoria, estratégia, ferramenta, técnicas. E quem está lá, pessoal, são pessoas que performam. Então percebam a grandiosidade que a gente consegue construir em qualquer micro-universo que a gente crie a partir da entrega generosa de conteúdo. Eu entrego valor para as pessoas acabam se conectando com a gente. Mas olha só, a Mariana tem razão, vou encerrar aqui a nossa live sem antes anunciar que amanhã, a Mariana tem razão, é um craque. Aliás, vou tentar, Mariana, me ajuda amanhã ao longo da live de puxar essa conexão com o Vanderlei,
porque eu acho ele um professorzaço, tem uma capacidade de se conectar com as pessoas, de se tornar uma pessoa útil, querida, amiga, rapidamente, tá certo? Em qualquer contexto. E isso naturalmente é sem interesse. O Vanderlei, vocês vão conhecer, se algum cifrão, algum número aparecer amanhã, que ele não precisa disso. E eu acho que é aí que está a força. Ele se conecta, portanto, de maneira genuína com as pessoas. Mas olha só, encerrando a live de hoje aqui, quem é corretor de imóveis, quem está pensando em investir, quem quer conhecer mais sobre o mercado imobiliário, se você não tiver amanhã acompanhando às 20 horas no meu outro canal, tá? Não é nesse não, é no diegocamargo.gcdi, diegocamargo.gcdi, eu vou receber um amigo, um craque do mercado imobiliário, um empreendedor de mão cheia, um cara que tem um networking maravilhoso, que é o Vanderlei Nogueira, tá há mais de 30 anos, ela bota 30 anos, essa Mariana foi generosa, foi modesta no anúncio dessa live, tem muito mais de 30 anos que ele está investindo em imóveis, sempre com foco, um viés ali mais de renda. É um cara que eu tomei como tutor, a Mariana sabe disso, ela também tomou como tutor, um cara que o tempo inteiro está pronto a compartilhar, a transbordar, e é isso que eu vou oferecer para vocês, pessoal, um cara que eu peguei como tutor, um cara que entende tudo do mercado imobiliário, tenho certeza que amanhã, estruturando minimamente, e a conversa vai ser gostosa como sempre a gente vai ter uma aula com o Vanderlei Nogueira, meu amigo Vanderlei, amanhã vai falar comigo e com o Rodrigo no Papo de Renda. Então você pode assistir pelo diegocamargo.gcdi, mas também pelo Renda_MF, você vai ter acesso a essa interação imperdível. Amanhã é dia de aula com o professor Davi, um cara bem formado, mas que transitou, foi expulso, voltou como honoris causa na escola, na faculdade da vida. Vanderlei Nogueira, amanhã, eu não perderia de jeito nenhum, e graças a Deus eu vou estar ali ajudando vocês a conduzir esse bate-papo. É imperdível, divulga, trava a agenda. Pensou em alguém que lembra, que quer participar do mercado imobiliário, entender um pouco mais, quer começar a investir com renda. Eu não tenho dinheiro para investir. Vamos conversar com o Vanderlei. Vamos ver se ele tinha berço de ouro, se era um cara com herança, se ele nasceu multimilionário. Vamos entender a história real do Vanderlei, dicas práticas para que vocês entendam que esse caminho é mais próximo do que vocês imaginam, desde que vocês queiram efetivamente trilhar isso. Independência financeira, vamos perguntar o que ele conseguiu fazer com as filhas, o que ele provém hoje para a família, quais são os sonhos que ele realizou através do investimento em renda. É amanhã, às 20 horas, trava a agenda imperdível, diegocamargo.gcdi, convida o seu amigo que ele vai te agradecer, a gente vai ficar com crédito em relação a ele. Combinado, pessoal? Amanhã eu quero você com um convidado na live, tá certo? Obrigado pelo carinho da sua companhia, tamo junto, misturado, amanhã a gente tem a live às 8 e na quinta tem mais uma mentoria corretor 20k, mas foca na live de amanhã, que amanhã é dia de aprender. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, até amanhã às 20 horas. Abraço!